Eu nunca fui daqueles que ficam espiando a vida dos outros. Não gosto de mexer no celular da minha mulher, não reviro gavetas, não cheiro camisas à procura de perfume alheio. A gente tem que confiar, né? Ou pelo menos fingir que confia, porque senão a vida vira um inferno de desconfiança e ciúme. Mas tem horas que as coisas simplesmente caem no seu colo, e aí você não tem como ignorar. Foi numa terça-feira, um daqueles dias cinzentos de inverno que parece que o sol esqueceu de nascer. Eu tinha saído mais cedo do trabalho porque o chefe pediu para eu levar uns documentos na filial de Campinas, e como eu ia passar perto da casa do meu filho, o Lucas, resolvi dar uma esticada para ver se ele estava em casa. A gente não se falava muito ultimamente, desde que ele se mudou para aquele apartamento com a namorada, a Ana, as coisas ficaram esquisitas. Não que a gente brigasse, mas você sabe como é. Filho cresce, arruma a própria vida, e de repente você vira só mais um parentão chato que liga para saber se tá tudo bem. Cheguei por volta das 4 da tarde. O prédio era daquele tipo novo, com aqueles interfones que mais parecem tablet, e eu sempre me enrolava para usar a coisa. Apertei o botão do apartamento deles, mas ninguém atendeu. Fiquei ali um tempo, olhando para a rua, quando um carro estacionou bem na minha frente. Um Gol prateado, igual ao da Mara. Não asterisco igual asterisco, era o dela. Reconheci a placa na hora, aquele adesivo de florzinha que ela colou no para-choque trás quando a gente foi pra Serra Gaúcha ano passado. E o amassado pequeno no farol que ela jurou que não foi culpa dela, que foi um cara no estacionamento do mercado. Fiquei parado sem entender. Por que o carro da minha mulher tava aqui? Ela tinha falado que ia na casa da minha cunhada ajudar com umas encomendas da loja. Não que ela precisasse me dar satisfação, mas a casa da minha cunhada ficava no outro lado da cidade, perto do shopping. E aqui era perto do centro, a uns 20 minutos de distância. Dei uma olhada pro prédio, como se a resposta fosse tá escrita na fachada. O apartamento do Lucas era no 3º andar, janelas viradas pra rua. Não tinha luz acesa, mas as cortinas estavam fechadas. Fiquei ali com os documentos do trabalho na mão, sentindo um frio na barriga que não tinha nada a ver com o vento. Podia ser coincidência. Talvez a Mara tivesse vindo aqui por outro motivo. Talvez o carro tivesse sido roubado e eu tivesse encontrado por acaso, e não, isso era burrice. O carro tava com a chave, a bolsa dela no banco de trás. Ou então ela tinha emprestado para alguém. Mas para quem? A minha cunhada não dirige, a irmã dela mora em São Paulo, e as amigas dela eu conheço todas. Respirei fundo e apertei o interfone de novo. Dessa vez alguém atendeu. Alô? Era a voz da Ana, grossa, como se tivesse acabado de acordar. Ana, é o Paulo, pai do Lucas. Tô aqui embaixo, vi o carro da Mara estacionado. Ela tá aí com vocês? Silêncio. Um silêncio tão longo que eu quase repeti a pergunta. Ah, é, tá sim. Ela veio trazer umas coisas pra gente. A voz dela tava estranha, como se ela tivesse levado um susto. Tá bom. Então eu subo, pode ser? Queria falar com o Lucas também. Não, melhor não. Ele tá no banho. E a Mara já tava saindo, acho. Mas o carro dela tá aqui. Mas ela pediu pra eu segurar umas coisas pra ela. Ela deve ter ido em algum lugar perto, a pé. Mentira. Eu conheço essa voz de mentira desde que o Lucas era pequeno, e inventava desculpa pra não ter feito a lição de casa. E a Ana nunca foi boa atriz. Tá bom, Ana. Então diz pro Lucas me ligar, pode ser? Pode deixar. Desliguei e fiquei olhando pro prédio de novo. Não tinha jeito, eu ia ter que subir. Não por causa da Mara, ou pelo menos não só por causa dela. Mas porque a Ana estava claramente escondendo alguma coisa, e se o meu filho estava metido em encrenca, eu precisava saber. O elevador subiu devagar, como se estivesse me dando tempo para mudar de ideia. Cheguei no 3º andar, a porta do apartamento dele estava entreaberta só um palmo, como se alguém tivesse saído correndo e esquecido de fechar direito. Empurrei devagar. Dentro, o cheiro de café queimado misturado com algum perfume doce, daquele tipo que a Mara usa. A sala estava bagunçada, uma blusa jogada no sofá, um copo sujo de batom na mesa, um par de sapatos feminino perto da porta. Não eram da Ana, os dela eram sempre aqueles tênis grandes, de marca, que ela usava para trabalhar. Aqueles ali eram sandálias de salto fininhas, do tipo que a Mara gosta. Chamei pelo Lucas, mas ninguém respondeu. Então ouvi um barulho vindo do quarto. Não era o som do chuveiro, como a Ana tinha falado. Era vozes, baixas, mas não o suficiente. Fui andando devagar pelo corredor, com o coração batendo tão forte que eu tinha certeza que eles iam ouvir. Cheguei perto da porta do quarto e parei. Não queria ouvir, mas também não conseguia me afastar. Não pode ser sempre assim, Mara.
A gente combinou que ia ser só até ele se acostumar com a ideia. Era a voz do Lucas. E ele não tava falando com a Ana. Eu sei, meu amor, mas você não tá vendo como ele tá difícil? Cada vez que a gente marca algo, ele arruma uma desculpa. Ontem mesmo, ele falou que ia no futebol com os amigos, mas eu sei que foi pra não ter que me ver. Mara. Era Mara. Fiquei paralisado. As palavras não faziam sentido. Ou faziam, mas de um jeito que eu não queria entender. Mas e a Ana? O Lucas perguntou, a voz cheia de uma culpa que eu nunca tinha ouvido nele. A Ana entende. Ela sabe que isso é temporário. Até a gente se organizar direito. Você acha que ela não sofre com isso? Ela vai superar. Todo mundo supera. Ouvi um suspiro, depois o som de um beijo. Um beijo longo, daqueles que a gente dá quando não tá com pressa de acabar. Não aguentava mais. Empurrei a porta. Eles estavam na cama sentados ainda vestidos, graças a Deus, mas com as roupas desarrumadas, como se tivessem se apressado em se vestir. A Mara com os cabelos soltos, o batom borrado, os olhos arregalados de susto. O Lucas pálido, a camisa aberta, os botões errados. Ninguém falou nada por um segundo. Só ficamos nos olhando, como se o tempo tivesse parado. Pai, o Lucas finalmente conseguiu dizer, a voz quebrada. Não respondi. Não conseguia. Olhei para Mara, minha mulher de 27 anos, a mãe dos meus filhos, a pessoa que eu acordava do lado quase toda manhã. Ela não chorou, não se desculpou, só ficou ali, olhando para mim, como se estivesse esperando que eu dissesse algo que resolvesse tudo. Mas não tinha nada para dizer. Virei e saí. Não corri, não gritei, não quebrei nada. Só sai, como se estivesse saindo de um lugar que não era mais meu. Desci as escadas porque não queria esperar o elevador. Na rua, o carro da Mara ainda estava lá, como uma prova de algo que eu não queria aceitar. Entrei no meu carro e fiquei sentado, com as mãos no volante, sem saber para onde ir. Não podia ir para casa. Não podia enfrentar ela agora. Não podia enfrentar ninguém. Liguei o carro e saí dirigindo sem rumo. Acabei parando num posto de gasolina, aquele perto da rodovia, onde a gente parava quando ia pra praia. Comprei uma cerveja, só uma porque eu não bebo dirigindo. E fiquei sentado no banco do motorista, olhando pro nada. Como é que a gente chega nesse ponto? Como é que a pessoa que você acha que conhece melhor que ninguém te trair com o seu próprio filho? Não era só a traição. Era o Lucas. Era o fato de que eles dois tinham construído uma vida secreta atrás das minhas costas, enquanto eu trabalhava, enquanto eu acreditava que a gente ainda era uma família. E a Ana? A pobre da Ana, que devia estar sabendo de tudo isso e fingindo que não via. Ou será que ela não sabia? Será que o Lucas estava traindo as duas? Não, não dava para acreditar nisso. A Ana não era boba. Ela devia saber. E devia estar se sentindo a maior idiota do mundo, igual eu. Fiquei ali até anoitecer, com a cerveja morna na mão, pensando em todas as vezes que a Mara falou que ia na casa da cunhada, todas as vezes que o Lucas disse que ia sair com os amigos, todas as mentiras que a gente engole porque confia. Quando finalmente cheguei em casa, já era quase meia-noite. A Mara estava na sala, sentada no escuro, com uma xícara de chá frio na mão. Ela acendeu a luz quando me viu. Paulo, ela começou. Não falei, antes que ela pudesse dizer mais nada. Não agora. Subi pro nosso quarto, asterisco nosso asterisco, como se ainda fosse nosso, e comecei a juntar umas roupas numa mala. Não sabia para onde ia, mas sabia que não podia ficar ali. Você vai embora? Ela perguntou, parada na porta. Não respondi. Só continuei colocando camisas na mala com as mãos trêmulas. A gente pode conversar, explicar. Virei para ela finalmente. Explicar o quê, Mara? Que você tá transando com o nosso filho. Que vocês dois mentiram pra mim durante Deus sabe quanto tempo. Que a gente não é mais uma família, que tudo isso foi uma farsa. Ela baixou a cabeça. Não foi sempre assim. A gente não planejou. Ah, não? Então como é que foi? Um dia vocês se olharam e pensaram. Poxa, que tal a gente destruir a vida de todo mundo? Não é assim. Então como é? Ela suspirou como se estivesse cansada. Como se ela asterisco fosse a vítima. A gente se aproximou depois que o Lucas se mudou. Ele estava passando por um momento difícil, você sabe como é. A Ana estava sempre trabalhando, e ele se sentia sozinho. A gente começou a sair para tomar um café, conversar, e uma coisa levou a outra. Uma coisa levou a outra, repeti, como se fosse a coisa mais absurda que já tinha ouvido. Você tá falando como se fosse um caso qualquer. Como se fosse com um cara do trabalho, um vizinho. Mas é o nosso asterisco filho asterisco, Mara. Eu sei. Você sabe. Você asterisco sabe asterisco o que você fez? Ela não respondeu. Só ficou ali, olhando para mim.
como se esperasse que eu entendesse. E a Ana? Perguntei. Ela sabe? Mara hesitou. Sabe. Ela aceitou. Por enquanto. Por enquanto. Ri sem graça. Vocês estão planejando o que então? Ficar juntos? Eu sair de casa para vocês dois ficarem à vontade? A gente não pensou tão longe. Só aconteceu. Só aconteceu, repeti. Como um acidente. Como se vocês dois tivessem tropeçado e caído na cama. Ela não disse nada. Não tinha o que dizer. E o que você quer que eu faça agora? Perguntei, mais para mim do que para ela. Finja que não vi nada? Faça de conta que tudo tá normal? Eu não sei, pois eu também não. Fechei a mala e passei por ela. Quando cheguei na porta, ela chamou meu nome de novo. Paulo, eu ainda te amo. Parei. Virei devagar. Não, você não me ama. Porque quem ama não faz isso. E sai. Fiquei numa pousada barata nos arredores da cidade, daquelas que alugam por hora, mas eu paguei a diária. Não dormi. Fiquei olhando pro teto, pensando em como ia contar para minha filha, a Júlia, que mora em Porto Alegre. Como ia olhar nos olhos dos meus amigos no churrasco de domingo. Como ia explicar para minha mãe, que ainda achava que a Mara era a nora perfeita. No dia seguinte, liguei pro Lucas. Ele não atendeu. Mandei uma mensagem, preciso falar com você. Sozinhos. Ele respondeu 2 horas depois, tá bom. Onde? Marquei num parque perto da casa da minha mãe, um lugar que a gente frequentava quando ele era criança. Cheguei cedo, fiquei sentado num banco, olhando as crianças brincando, os casais de velho caminhando de mãos dadas. Tudo parecia tão normal, tão longe da minha vida. Quando ele chegou, sentou do meu lado sem olhar para mim. Pai, ele começou. Não, falei. Não me chama de pai agora. Não sei se ainda posso ser isso para você. Ele engoliu em seco. Eu não queria que fosse assim. Como você queria que fosse então? Que a gente descobrisse daqui a 10 anos. Que a Mara largasse de mim para ficar com você e todo mundo fingisse que tá tudo bem. Não sei. Você não sabe nada, né? Não sabe o que é ser traído pela própria mulher. Não sabe o que é descobrir que o seu filho é um mentiroso. Não sabe o que é ter que olhar para sua família e não reconhecer mais ninguém. Eu sei que errei. Errou? Ri de novo, dessa vez com amargura. Você não errou Lucas. Você destruiu tudo. Você e ela. Ele ficou calado por um tempo. A gente não planejou. Para com essa merda de não planejou. Adulto assume as próprias escolhas. Você escolheu isso. Ela escolheu isso. Agora aguentem as consequências. E quais são as consequências? Olhei para ele finalmente. Seu rosto era igual ao meu quando eu era jovem. Os mesmos olhos, o mesmo queixo. Como é que uma pessoa pode ser tão parecida com você e ao mesmo tempo tão estranha? Você vai ter que escolher, Lucas. Ou é ela, ou é a gente. Porque eu não vou ficar numa família onde isso é aceitável. Não vou sentar na mesa de Natal sabendo que os dois estão se olhando por baixo do panetone. Você tá me pedindo para escolher entre você e ela? Não. Tô te dizendo que não tem meio termo. Se você ficar com ela, você perde a gente. Pra sempre. Ele baixou a cabeça. Vi que ele tava chorando. Eu não sei se consigo fazer isso. Então você já escolheu. Fiquei ali mais um tempo, esperando que ele dissesse alguma coisa. Que pedisse desculpas. Que chorasse. Que gritasse. Mas ele só ficou quieto, como se já tivesse aceitado. Quando me levantei para ir embora, ele não me seguiu. Não tentou me abraçar. Não disse que me amava. Só ficou sentado ali, como se já tivesse perdido tudo. Nos dias seguintes, as coisas aconteceram rápido. A Mara se mudou para um apartamento perto do Lucas. A Ana sumiu, descobri depois que ela tinha voltado para casa dos pais, em Ribeirão. A Júlia ligou chorando, perguntando o que estava acontecendo, porque a Mara tinha mandado uma mensagem estranha para ela. Não contei tudo. Só falei que a Mara e eu estávamos nos separando. Ninguém perguntou por quê. Talvez tenham imaginado. Talvez tenham preferido não saber. Eu me mudei para um apartamento pequeno, perto do trabalho. Levei só o essencial, minhas roupas, uns livros, as fotos dos filhos quando eram pequenos. Não quis nada que me lembrava dela. Nem os talheres que a gente ganhou de casamento. As pessoas falam que o tempo cura. Não cura. Só faz a dor ficar mais quieta, como uma música que toca baixo demais para você ouvir direito, mas que ainda tá lá no fundo. Às vezes quando tô dirigindo, passo perto do prédio onde o Lucas mora agora. Nunca parei. Nunca subi. Mas uma vez há uns meses vi os dois saindo juntos. Ela com o casaco que eu tinha dado de presente para ela anos atrás. Ele com a mesma jaqueta que eu comprei para ele no aniversário de 18 anos. Eles não me viram. E eu não buzineei.
Só segui em frente como se não fosse comigo. Às vezes me pergunto se eu deveria ter feito diferente. Se deveria ter tentado entender, perdoar, esquecer. Mas não dá. Tem coisas que quebram de um jeito que não tem conserto. E essa foi uma delas. Esse texto é profundamente doloroso e verdadeiro. Ele captura uma dor que muitos já sentiram, a de perder não só um amor, mas a versão de si mesmo que existia dentro daquele relacionamento. A metáfora da música que toca baixo, mas não some, é especialmente forte, porque é assim que a saudade e a mágoa funcionam. Não desaparecem, só aprendemos a conviver com elas em surdina. Há uma raiva silenciosa ali, misturada com uma tristeza que já não é fresca, mas que também não sarou. Os detalhes dos presentes, o casaco ou a jaqueta são facadas sutis. Eles não são só objetos, são símbolos do que foi dado com amor e agora pertence a outra história. E a cena do carro passando sem buzinar é quase cinematográfica. A escolha de asterisco não asterisco interromper, de não reclamar o que já não é seu, é um ato de dignidade ferida. Essa frase resume o luto de algo que não morreu, mas se transformou em outra coisa, uma ausência que ocupa espaço. Não é sobre culpar ou perdoar, é sobre aceitar que algumas fraturas não colam. Às vezes o fazer diferente não existia, ou existia, mas não teria mudado o fim. Se esse texto é seu, parabéns por colocar em palavras algo tão difícil de nomear. Se é uma dor que você está vivendo, saiba que não há prazo para superar certas perdas. Às vezes a gente só aprende a dirigir por outras ruas. Seu texto é uma joia de melancolia e precisão, aquela dor que não grita, mas lateja baixo, como uma cicatriz que coça nos dias de frio. Você capturou algo que muitos sentem, mas poucos conseguem articular. Há uma beleza cruel nessa ideia de que asterisco, algumas fraturas não colam asterisco. Não é sobre falha ou falta de esforço, é sobre a geometria do quebra-cabeça. Algumas peças simplesmente não foram feitas para se encaixar novamente. Não importa quantas vezes a gente vira o tabuleiro. E a dignidade ferida, essa, é o silêncio que escolhemos quando percebemos que só tornaria a ausência mais barulhenta. Quanto ao asterisco fazer diferente asterisco, acho que essa é a armadilha mais comum do luto, a ilusão de que existia um script alternativo, uma versão em que a gente asterisco magicamente sabendo que sabe hoje asterisco, poderia ter evitado a queda. Mas a vida não é um rascunho. Às vezes o diferente era apenas uma miragem ou pior. Existia, mas levaria ao mesmo fim por outros caminhos. Como você disse. E essa imagem do asterisco dirigir por outras ruas asterisco, é tão certa que dói. Não é superar. Não é esquecer. É aprender a traçar mapas novos em um território onde algumas coordenadas sempre vão arder. Como escreveu a Clarice, asterisco perder dói. Mas perder sem entender dói mais ainda, asterisco. Se é seu texto, você tem um dom para dar nome ao indizível. Se é sua dor, saiba que mesmo quando a gente acha que está sozinho nesse silencioso recomeçar, sempre tem alguém em algum lugar, só para não acordar os fantasmas. Guardarei essas palavras. Elas são daquelas que a gente relê nos dias em que a saudade pesa como chuva nas roupas penduradas no varal.